Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, em uma visita na fábrica da Yara. E eu falo agora com o João Lamel, que é vice-presidente de Relações Institucionais do Sindveg. Vamos falar um pouquinho de tendências de mercado e também de crescimento ou de diminuição no uso de defensivos agrícolas, na questão de faturamento. João, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Letícia. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. João, no ano passado, segundo os levantamentos do Sindveg, houve um aumento de 10,5% de área tratada com defensivos aqui no Brasil. Destrinche um pouquinho esses números para a gente, por gentileza. Houve um crescimento da área tratada, lembrando que o ano passado houve um crescimento da área plantada de soja, né, na safra anterior, que estamos falando de 2022, 2023, né? Houve aumento da área de milho também no primeiro semestre do ano passado, houve aumento da área de algodão, quer dizer, na combinação houve aumento de área plantada, e aumento da área plantada significa a maior necessidade dos defensivos para proteger essas culturas, essa área que foi expandida. Então, essa explica parte do crescimento e, obviamente, outra parte é a presença e a expansão de pragas e doenças e ervas daninhas que, em função do clima que nós temos aqui no país, demandam, exigem controle, né? Exigem proteção para poderem expressar sua produtividade. E, João, quando a gente olha para a questão do faturamento, foi um faturamento de 1,9%. Como que a gente consegue explicar essa expansão de área tratada e um faturamento em dólar, então, de 1,9%, sendo que o volume utilizado de produto também no ano passado foi de 9,5% acima do que 2022? É bom lembrar que essa pesquisa é feita com os agricultores. Então, isso não bate com o número, necessariamente com o número da indústria. São momentos diferentes e públicos diferentes que nós estamos fazendo isso. Então, houve um aumento da área tratada, houve um aumento dos volumes. Todavia, o ano passado foi um ano de ajuste de preços, uma redução significativa de preços, né, que refletiu da ponta. Então, não houve uma correlação direta entre volume, área tratada e valor de mercado, uma vez que houve a expansão dos volumes, houve a expansão da área, mas os preços, tanto em dólar quanto em real, caíram muito. Inclusive, em real, ao longo do ano passado, caíram até um pouquinho mais, até foi um crescimento negativo, porque houve uma leve apreciação, ao redor de 3% do dólar ao longo do ano passado. É isso que eu ia te perguntar, qual que é o impacto do fator cambial no ano passado, então, para esses dados divulgados pela Sindveg? O impacto é que o crescimento foi maior em dólar do que em real, porque houve esse fato que o real se apreciou em relação ao dólar no ano passado. E também no primeiro trimestre desse ano. Todavia, já está acontecendo o efeito contrário agora no segundo trimestre, onde o real está depreciando em relação ao dólar. Então, lá na frente, quando for ver as pesquisas, agora vão ver o efeito oposto. Mas como, assim, talvez a referência, podemos dizer que os preços caíram muito em função de excesso de estoques, inventários que havia nos canais de distribuição ano passado. Também o agricultor, com a redução dos preços das commodities, também teve menos capitalizado, ficou mais conservador também nas compras, né? E que agora nós estamos começando a perceber que essa fase está passando, talvez está chegando ao final. E a partir de agora a gente imagina que vai começar a ter uma recuperação à medida que a gente for entrando no segundo semestre do ano. Esse era um dado que eu queria contextualizar com você, porque a gente vê, então, esse faturamento em dólar aumentar 1,9% em 2023 no comparativo com 2022, mas o crescimento em 2022 na comparação com 2021 foi muito superior. Isso tem a ver com a questão, né, que você citou, dos preços das commodities, da questão da capitalização do produtor, questões climáticas também, porque a gente sabe que em muitas áreas produtivas houve perdas severas e o produtor acabou ali ficando descapitalizado. Como que a gente contextualiza isso?
Acontece que 2023, que foi o resultado dessas pesquisas que nós estamos comentando, foi um ano completamente diferente de 2022, porque ainda em 2022 havia o nível de preço das commodities estava alto, né? Havia também os próprios preços dos insumos estavam num patamar mais alto. E de 2022 para 2023 houve uma transição, que já começou a acontecer no final de 2022. Então, o ano de 2023 é completamente diferente. Os preços das commodities caíram muito, os preços dos defensivos e os insumos, fertilizantes, insumos de maneira geral, caíram muito em relação ao ano passado, 2023, em relação a 2022, caíram muito. Isso se reflete num crescimento pequeno, negativo em faturamento, né? E uma expansão de área tratada, né? E volumes aplicados. E na sua explanação durante a palestra, você deu ali um spoilerzinho, né, do primeiro trimestre desse ano de 2024 em comparação ao primeiro trimestre de 2023. Qual é o panorama, então, desses primeiros 3 meses que a gente tem e como que isso serve de termômetro para o que a gente pode ver ao longo desse ano? Na verdade, o primeiro trimestre desse ano ainda reflete muito um cenário do final do ano passado, né? E nós estamos ainda num momento dos preços baixos, né? Falando do primeiro trimestre, e também dos insumos com preços baixos e os preços das commodities baixos. Então, reflete um faturamento menor, que você pode ter visto aí, que no caso em dólar caiu 12%, né, no primeiro trimestre, comparado com o trimestre anterior. Todavia, a área não caiu. A área tratada, que você pode ver, a área tratada, os volumes aplicados continuaram crescendo. Então, essa diferença essa redução de preço deve-se realmente a uma redução dos preços dos insumos. Isso que nós imaginamos que agora, gradualmente, a situação vai mudando, os preços das commodities vão melhorando, pode ser aos poucos, mas vão melhorando, assim como os próprios preços dos defensivos, que ficaram muito defasados e que agora, gradualmente, esperamos e imaginamos que vão se recuperar. Tá certo. João, muito obrigada pela entrevista. Estivemos aqui então com o João Lamel, que é vice-presidente de Relações Institucionais do Sindveg, comentando conosco, portanto, as questões de mercado então para a área de defensivos agrícolas, seja em volume de produtos aplicados, seja em área tratada, se aumentou ou se diminuiu nos últimos anos, e também esse comecinho de ano agora de 2024, o primeiro trimestre, quais são os resultados no comparativo com o primeiro trimestre do ano passado. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.